Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma noite abençoada de sábado para vocês, que vocês possam ouvir essa mensagem e que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações através dela. Eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E nessa noite, nessa mensagem, eu queria falar um pouquinho sobre como que às vezes a gente questiona, né, o Senhor, e a gente questiona se realmente Deus se importa. Qual é a preocupação de Deus? Qual é o caráter divino? Às vezes questionamos isso, é muito comum questionar se Deus realmente é bom, será que Deus é bom? Se Deus for mal, e se Deus gostar de ver o homem sofrer, né? No limite do nosso descontentamento, nós questionamos, nós brigamos com Deus. Jonas, ele brigou com Deus por causa de uma árvore, uma boboeira. A palavra fala que Deus mandou nascer uma árvorezinha, fez uma sombra, depois Deus mandou uma verme de planta, né? Um verme de planta que matou a árvore, e Jonas ficou brabíssimo com Deus. E nós ficamos às vezes revoltados com o Senhor quando as coisas acontecem, quando perdemos algumas aboboeiras na nossa vida ou quando as coisas dão errado, né? E questionamos demais. Mas o Senhor tem pensamentos bons, de uma maneira bem resumida. Deus não quer ver o nosso mal, Ele quer ver o bem. Essa é uma realidade bíblica. E quando nós olhamos a provação do povo de Israel no deserto, quando você pega ali a Páscoa, tem alguns elementos do pão, os pães asmos, as ervas amargosas, tem um simbolismo, né? O pão falando da provisão no deserto, né? No momento de provação. O cordeiro falando do próprio Senhor, ali o sangue que operou o livramento deles na sair do Egito, né? Foi o sangue nos umbrais das portas, o livramento até mesmo da última praga, a mortandade. E você vê claramente ali o elemento das ervas amargosas. Fala do sofrimento deles no deserto. Quando Jesus ele faz a ceia lá no Novo Testamento, a Páscoa, ele muda os ingredientes. O cordeiro está ali, é ele, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pão também estava, mas saem as ervas amargosas e entra o vinho. As ervas amargosas, como eu falei, elas tipificavam o sofrimento no deserto, e o vinho tipifica a alegria do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Deus ele troca um elemento muito fundamental, a tristeza pela alegria. E isso vai de encontro com Isaías 61, que fala que quando o Messias viesse, ele tiraria, né, as vestes, os panos de cinza, colocaria vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Ele consolaria os que choram e colocariam felizes sobre Sião. Então quer dizer, esse é o papel do Senhor. O Senhor não quer que o homem viva em sofrimento e em tristeza. Deus não quer que você atravesse uma luta e viva de luta, ou viva de dores, de angústias, de dificuldade em dificuldade, de aflição em aflição. Não, minha irmã, não, meu irmão, de forma alguma. Deus, ele tira, o Senhor, ele tira. Na Páscoa de Jesus, está lá o pão, falando da providência, da provisão no deserto, e Deus é Deus provedor no deserto. Está lá o cordeiro, falando da libertação, do livramento, e Deus livra as nossas vidas no deserto. Mas não estão as ervas amargosas. Na ceia de Jesus, não. Na Páscoa de Jesus, não. Saiu o sofrimento do deserto. Entrou o vinho, a alegria do Espírito. Deus quer tirar do seu coração nessa noite de sábado toda tristeza, toda angústia e aflição. Saem as ervas amargosas. Entra o vinho que é a alegria do Espírito Santo. E isso é algo maravilhoso e tremendo, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, é ela que nos fortalece. A alegria do Senhor, ela traz para nós o contentamento, mesmo quando a gente está vivendo um momento em que algo falta, né? Como que é isso, né? Deus escolheu as coisas loucas mesmo, né? Como que a gente consegue ter um contentamento quando algo nos falta? Como é isso, né? Como você consegue ter o contentamento mesmo quando algo está faltando na vida profissional, na saúde, na vida sentimental? E há um contentamento. É o que Deus ele promove em nós. Essa suficiência da nossa existência, ela vem através do Senhor. Não que Deus não vai nos dar as outras coisas, sim, são as demais coisas que também serão acrescentadas quando primeiro buscamos o reino dele. Então, meus irmãos, olha, não se engane com a sua luta, né? A luta, ela tem a incrível capacidade de deixar turva a nossa visão espiritual. A luta tem a incrível capacidade de nos fazer duvidar daquilo que outrora nós mesmos afirmávamos com toda certeza absoluta que o era. Veja João Batista, né? Eu sempre falo isso, já trouxe aqui no canal inúmeras vezes. Ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele é preso por Herodes, ele manda 2 discípulos até Jesus e fala assim: pergunta a ele se ele é mesmo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou a gente tem que esperar outro. Então João mesmo
João que falou, João que profetizou, João que afirmou que Jesus era o Deus, o Messias, do Deus encarnado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Um momento de dificuldade, uma situação de provação, ele duvidou e ele questionou. Quem nunca? Essa é a pergunta. Quem nunca? Quantas vezes nós questionamos as promessas, as palavras? Quantas vezes nós questionamos a Bíblia? Quantas vezes nós questionamos, sobretudo, o agir de Deus? Que, convenhamos, é diferente, né? Extrapola o nosso raciocínio. E Deus, ele age, parece que vai dar tudo errado, e aí quando a gente fala assim, agora vai dar certo, aí dá mais errado ainda, e nos 46 minutos do segundo tempo ele faz um gol, né? E aí vira o jogo para cima da situação errada que estava acontecendo, e a gente tem a vitória. Mas no final, eu lembro de Abraão sobe, e em todo momento Abraão fala, eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor fala, Abraão, vai até o monte, e ali oferece teu filho Isaque, seu único filho. Pode reparar, a primeira coisa que Abraão fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quando ele chega no Monte Moriá e ele faz ali o holocausto e tal, prepara tudo, ele fala, eis-me aqui, Senhor. Quando ele pega o cutelo e ele vai imolar o seu filho Isaque, o Senhor grita lá do céu, Abraão, para. Quando o Senhor grita, Abraão, ele fala, eis-me aqui, Senhor. Ele estava disposto, 100% comprometido em fazer tão somente a vontade de Deus. Ainda que isso lhe custasse tudo que ele tinha. Ainda que isso tirasse naquele momento a sua alegria. Isaque em hebraico significa sorriso ou alegria. Ele ia perder a sua alegria. A alegria do seu viver. Se ele ali realmente transpassasse Isaque com o cutelo. Mas ele estava disposto a isso. Pela fé, pela obediência, pela confiança que ele tinha em Deus. A palavra fala que ele tinha tamanha confiança que ele confiava até que Deus era poderoso. Essa era a certeza que ele tinha. Porque essa certeza nós temos, que Deus tem esse poder. Mas numa situação dessa, qualquer um de nós duvidaríamos. Ele sabia que Deus tinha poder, era poderoso para trazer dos mortos Isaque se fosse necessário. Deus ia cumprir a promessa. Isaque era o filho da promessa. A promessa não recaía sobre Ismael, recaía sobre Isaque. Que Deus é esse que promete uma coisa e depois vai lá e desfaz? Não. A promessa ela é um acordo divino, bilateral. Sendo que, ou seja, as duas partes fazem a escolha sobre a promessa. O alvo da promessa, que somos nós, e aquele que é o criador da promessa, que é o próprio Deus. Da parte de Deus, a promessa, ela é algo que não pode ser invalidado. Então, unilateralmente, ou seja, só da parte de Deus, ela não pode ser invalidada. Agora, da nossa parte, ela pode ser invalidada se desistirmos da promessa. Se não quisermos, se você ou eu não quiser viver a promessa, né? Ter o cumprimento dela na nossa vida. Agora, vindo de Deus, não. Da parte de Deus, a promessa inevitavelmente acontecerá. Por mais que pareça que não, por mais que pareça que Deus está literalmente matando a sua promessa, os seus sonhos, Ele não está. Ele sabe o que está fazendo. Confia, minha irmã. Confia, meu irmão. Descansa. No último minuto, Abraão foi levado até o último minuto. Deus fala, para. Eu não quero Isaque. Eu queria ver se você estava disposto a entregá-lo. O que eu quero é o seu coração. Deus nunca quis Isaque. Deus queria a totalidade do coração de Abraão. E Deus teve. Deus não quer tirar de você aquilo que você ama. Deus não quer tirar de você aquilo pelo qual você tem orado. O que Deus quer é a totalidade do seu coração. A sua confiança. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, nessa noite de sábado. A paz do Senhor Jesus.